Como é bom a gente estar na casa de Deus. Às vezes nós não chegamos aqui na casa porque estamos cansados, às vezes tem um outro compromisso, mas eu tenho certeza que todos vocês, quando chegam aqui, muda. No sábado, todo sábado a gente faz consagração e a gente reúne um grupo de pessoas aqui e nós ungimos cada cadeira para que quando você sentasse, você sentisse a glória de Deus. Amém? Nós viemos aqui no púlpito e também oramos para que o louvor esteja entrando no seu coração, para que os instrumentos estejam ficando junto com a presença de Deus, que os anjos de Deus estejam aqui. Amém? Porque aqui é um lugar santo, porque Deus é santo e Ele agora vai querer abençoar muito a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a igreja. Eu gostaria de que a igreja abrisse a Bíblia em Lucas 4. Lucas 4. Deus vai falar hoje, viu, igreja? Amém? Mas não é porque eu estou aqui, é porque o Espírito Santo vai falar. Amém. E diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregoar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja, nós vemos em toda a Bíblia Deus libertando o seu povo, e principalmente no Antigo Testamento, Deus libertando o povo das mãos dos filisteus. Quem que eram os filisteus? Eram povos que ficavam do lado do povo de Deus, mas perturbando. Toda vez que o povo saía da linha, Deus usava os filisteus para dar entendimento. Eu gosto muito que uma vez o bispo falou uma coisa muito interessante. Ele falou: será que Deus precisa pegar o chinelo e mostrar para você se acertar, para você pensar em fazer as coisas de Deus? E bispo, não pensa que é elogio de graça, mas isso falou muito ao meu coração. Porque, igreja, muitas vezes nós estamos com a mente dispersa. Deus também usou Moisés para libertar o povo da escravidão. E nós vemos milagres relatados. Uma vez eu pensei, com Deus com tanto poder, porque Ele usou vários milagres para libertar o povo do Egito. Porque nós, como seres humanos, nós temos o coração um pouco duro, nós temos a mente um pouco travada para algumas coisas, mas Deus está nos chamando para nos libertar. Amém? E aí Deus usou Sansão, Deus usou também Moisés. Mas aí teve um momento que Deus falou: agora eu vou fazer algo diferente. Eu vou enviar o meu próprio filho para libertar o povo. E quando Deus enviou o filho, essa obra que é tão grandiosa é para nos libertar daquilo que é mais difícil. Porque ser libertado de uma situação física e passageira não é tão difícil, mas ser libertado das garras de Satanás, igreja, é muito difícil. Quem está no vício, ou quem já esteve no vício, sabe como é difícil. Quem já esteve em situações de pecado, o qual queria sair e não conseguiu, como é difícil. E muitas vezes a pessoa com alguma doença, muitas vezes vai no médico, o médico fala: não tem nada, os exames estão todos ok, mas a pessoa continua sentindo sintomas, continua tendo problema.
E as doenças, igreja, que vêm da alma, que vêm do coração, como é difícil se libertar. Muitas vezes de um rancor, algo que não foi perdoado, que está dentro de nós. A gente está com 50, 60, 70 anos e fica revivendo aquela situação como se tivesse acontecido há pouco tempo. E às vezes a pessoa se pergunta: poxa, eu sou lavado no sangue de Jesus, eu vou à igreja, né? Mas eu ainda não estou liberto. Eu quero dizer para você que a todo momento Deus estende a sua mão poderosa para libertar você. Não sinta peso, porque a caminhada de Cristo, ela é um passo após outro. Às vezes a gente se engana: aceitei Jesus e está tudo certo, está tudo bem na minha vida. E aí a primeira luta, a gente fica desanimado. Poxa, eu estava liberto. Mas eu quero dizer para você, Deus te ama e Deus quer te aperfeiçoar. Agora é importante, igreja, que nós também tenhamos um esforço da nossa parte, sabia disso? Porque a gente vem à igreja, a gente louva, a gente abre o nosso coração e Deus começa a trabalhar. Só que aqui é como se fosse um laboratório. Nós estamos num ambiente controlado. Tem o louvor, os irmãos, na maioria, né, estão todos em paz, tudo em tranquilidade, vai te dar um abraço, vai te dar um sorriso. Mas amanhã, segunda-feira, você volta para o seu trabalho, às vezes você volta com o seu familiar e as pessoas não estão nessa unção. Ou elas estão preocupadas, ou elas estão nervosas, e aí é onde você vai exercitar tudo que você aprendeu aqui. Não aprendeu do pastor Ronaldo, nem do bispo, mas aprendeu do Espírito Santo. Porque quando eu estou falando, eu estou usando as minhas palavras, mas o Espírito Santo está aí no seu coração falando coisas profundas. É muito mais profundo, igreja, do que eu estou dizendo aqui. Porque ele move o seu coração, ele mexe no teu espírito e ele começa a trazer à sua mente lembranças, começa a trazer à sua mente entendimento. E é essa a grande obra. Sabe, igreja, hoje nós vivemos no mundo de superficialidade. Infelizmente. Às vezes eu me pego falando assim, falo: pô, será que eu estou ficando velho? Já estou ficando chato? Reclamando da vida, né? Reclamando que no meu tempo é melhor. Mas não. Nós estamos numa era onde a informação é muito rápida. Então, quando você começa a entender algo, já está defasado, já não tem mais importância. E aí você compra algo novo, um aparelho celular, por exemplo, deu um ano, por exemplo, você já está trocando. E isso é tão terrível, igreja, que nós começamos a adquirir esse tipo de costume para a nossa vida pessoal. Então, por exemplo, antigamente você tinha um carro, ficava um bom tempo com ele, né? Você tinha a tua casa, você cuidava. Hoje, como a velocidade é muito grande, você não tem tempo de se apegar às coisas. As roupas, elas se desfazem muito rápido, você já troca o mais rápido para estar na moda. Só que isso, no mundo material, não dá muita importância. Mas e no mundo da tua família, no mundo do teu coração? Hoje as pessoas têm amigos porque começam a conversar, porque trabalham perto, e ou você fala algo que ele não gosta, ele já deixa de falar com você. E isso é muito grave, igreja, porque se isso acontece com os amigos, começa a acontecer com a família. Enquanto você vai na casa do teu sogro, da casa da tua sogra, enquanto está todo mundo comendo, bebendo, de preferência refrigerante, né, bispo? Estão lá felizes. Quando alguém fala algo que às vezes te incomoda, você fica bravo, você fica nervoso. Às vezes é um irmão da igreja que te fala algo que é diferente do teu entendimento, mas o amor onde fica? Nós temos que exercitar o amor e a paz, porque muitas vezes eu penso coisas diferentes de outras pessoas,
E eu vou perguntar: será que eu sou o dono da verdade? Não sou, igreja. Eu estou aprendendo o tempo todo. Quando eu olho para trás, vejo quantas convicções eu tinha, quantas brigas eu fiz por defender a minha opinião, e hoje muitas coisas eu mudei. Então, vamos deixar o Espírito Santo nos dirigir. Só que além da vida superficial que nós temos com o trabalho, com os amigos, com a família, até para estudar, a gente não quer mais se aprofundar. A gente só quer saber aquilo que precisa. A gente vai lá, dá uma gulgada, pega o que precisa, ou para uma prova, ou para um trabalho, ou para uma palestra, e daqui a pouco a gente até esquece daquilo que a gente aprende. Só que aí nós começamos também a ter relacionamentos superficiais. E a minha preocupação, igreja, é quando nós começamos a ter um relacionamento superficial com Deus. Porque Deus, Ele disse que Ele nunca muda. Ele é o mesmo hoje e sempre. Diz que se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Porque Ele é poderoso, porque Ele é grande, e Ele não pode negar a fidelidade que Ele é. A nossa mente, igreja, nosso cérebro, nós temos a pretensão, na maioria das vezes, de fazer coisas que nos dê paz, que nos dê sossego e principalmente que nos dê descanso. Então, a gente já não quer mais ter um relacionamento complexo com Deus, porque a gente precisa pensar. Sabia que para você ter um relacionamento com Deus você precisa pensar? Não é só erguer as mãos, bater palmas. Existe um momento onde você precisa se aprofundar. Na maioria das vezes, a gente quer despender um tempo do nosso trabalho, mas com o mínimo de esforço possível. A gente acha que isso é algo que não é natural, mas é natural. Para você ter ideia, o teu cérebro, ele pesa 2% do seu corpo. Só que, para nossa surpresa, ele consome 20% da nossa energia. Quantas vezes a gente está estudando, a gente está trabalhando, e a gente fica horas ali, quando você termina de fazer aquilo, você não tem vontade de fazer mais nada. É como se você tivesse feito uma corrida de 30 minutos numa esteira. E eu não estou falando isso porque eu acho. Foi um artigo que eu puxei de universidades que fazem estudo do nosso cérebro. Mas por que eu estou dizendo isso, igreja? Então, você sempre vai ter a tendência à preguiça. O teu cérebro, ele foi programado para economizar energia. Então, se você ouve algo que te tira muita atenção, você começa a bocejar, você começa automaticamente perder a vontade. Sabe por quê? Porque ele quer descansar, ele não quer ser incomodado. Só que eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus, ela vem para te incomodar. A palavra de Deus, ela vem para trazer mudança na tua vida. Mas a mudança, ela traz incômodo. A mudança, ela traz desconforto. Por exemplo, quantos de nós, igreja, lemos a Bíblia de uma forma regular? E eu não estou falando para apontar pecado, de jeito nenhum. Quem sou eu? Mas eu quero dizer para você, se você começar a ler a Bíblia todos os dias, vai trazer mudança na sua vida. Mudança espiritual, mudança na parte física, mudança na parte financeira, mudança na parte do relacionamento. Por exemplo, eu trouxe aqui algo. Você guarda os 10 mandamentos? Aí uma outra pergunta: você conhece os 10 mandamentos? Mas aí a pessoa pode falar: não, peraí, Ronaldo, nós já estamos na época da graça. Na graça já está tudo certo.
eu não bebo, não fumo, já está tudo em ordem. Mas olha o que diz a palavra: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que olhar uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, bispo, a graça nos traz algo maravilhoso, que é a proximidade de Deus, a proximidade de Jesus, mas ela também nos traz a responsabilidade. Se antes nós éramos acusados por fazer, agora, até por pensar, nós temos problema. Por quê? Porque Deus veio para nos libertar, Ele nos tira o pecado, Ele nos limpa. Agora, manter a casa limpa, de quem que é a obrigação? É nossa, é sua, é minha. E eu falo para você, não é difícil manter a casa limpa? Quantas vezes final de semana eu falo, vou dar uma organizada em tudo. Aí você vai, organiza, deixa tudo em ordem. Chega na outra semana, já está tudo bagunçado. A minha mesa do computador é incrível. Eu pego um dia, eu limpo tudo, deixo tudo organizado. Igreja, 2 dias depois, tem folha, tem clipes, tem papel, tem caneta. Mas isso serve para nos ensinar que não é difícil, mas precisa perseverança. Às vezes a gente recebe a Cristo, a gente é lavado, a gente é batizado, e a gente esquece que a vida é uma novidade de vida com Deus. O que nós fazíamos ontem, que nós precisamos fazer hoje? Eu li a Bíblia de vez em quando, vamos ler todos os dias. Eu tratava bem o meu irmão, vamos tratar melhor agora aquele que não é o meu irmão. Olha o que disse Jesus: você tratar bem alguém que te ama, não tem mérito nenhum. Ele falou que isso até o ímpio faz. Agora, você tratar bem o inimigo é difícil. É isso que eu quero dizer para você, igreja. O Evangelho, ele é algo que nos incomoda, mas eu quero dizer que ele é algo que vai te trazer vida de verdade. Às vezes você pode pensar, tá bom, eu não adulterei, não matei, mas olha o que diz a palavra. E estamos no Novo Testamento, para que você não tenha dúvida, que não estamos falando de lei nem de costume, estamos falando daquilo que agrada a Deus. Olha só: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Ou seja, igreja, se a gente tem esse sentimento, Deus não quer te condenar, Deus quer te libertar desse sentimento. Deus quer tirar de você essa dor, essa tristeza, porque você pode perceber, quando tem alguém que te incomoda, ela vai andar com você, ela vai dormir com você e ela vai acordar com você. Não é horrível isso? Em vez de eu acordar com quem eu gosto, eu acordo com quem eu não gosto, porque o nosso pensamento, ele fica igual um disco riscado, ele fica lá, olha, veja bem, veja aquilo que foi falado. Então, Deus quer te libertar, porque a mensagem dessa noite é uma nova libertação. Amém? O bispo mandou essa palavra para mim, eu li, não entendi direito, viu, bispo? Nova libertação? Aí comentei com a minha esposa, não entendi o que o bispo quis escrever. Aí eu li e falei, peraí, está tão bonito que é por isso que eu não entendi, porque estava profundo. Às vezes, igreja, tem algo que a gente não entende, não é porque não é verdadeiro, é porque é mais profundo, e a gente precisa abrir os nossos ouvidos espirituais. Nós precisamos se aprofundar na palavra. Quando nós nos contentamos com pouco, nós recebemos pouco. Quando você se contenta em apenas vir à igreja, Deus já começou a operar na tua vida. Mas eu não sei você, eu sou uma pessoa insaciável, eu quero mais de Deus. Quando Deus faz um milagre, eu falo, Deus, o Senhor fez aquilo. Aí vem uma coisa mais difícil, eu falo, será que Deus vai fazer na minha vida? Eu provoco isso. Só que Deus também me provoca, igreja. Aí Deus começa a falar, e a sua parte, como é que está?
Se eu quiser pregar mais, se eu quiser pregar melhor, adianta eu ficar em casa orando? Ou eu tenho que estudar, eu tenho que me abrir ao conhecimento? E Deus quer trazer, igreja, a cada um de vocês novidade de vida. Só que Ele está dizendo para você, a novidade de vida é em conjunto, fé e ação. Porque tudo na vida tem reação. Olha o que diz a palavra: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Sabe, igreja, é comum, às vezes, a gente está numa situação um pouco melhor, e a gente olha para uma pessoa, e a gente fala, ó, também não estudou. Enquanto eu estava trabalhando, o outro estava empinando pipa. Enquanto eu estava fazendo isso, o outro estava com uma vida largada. Mas não é isso que Deus pede para nós fazermos. A nossa boca, ela traz vida e morte, ela traz bênção e maldição. Muitas vezes é o genro, às vezes é a nora. Quantas vezes nós nos pegamos falando mal daquelas pessoas que amamos? E eu te pergunto, será que Deus fica feliz com isso? Agora eu falo, será que a palavra é para eles? Não, a palavra é para mim também. Deus me corrigiu essa semana. Eu vejo as coisas que não estão certas, e eu achando que já sou mais velho, que estou entendido, começo a colocar um monte de situações. Deveria fazer assim, deveria fazer desse jeito. E aí Deus falou, e se fosse você, você faria? Estava conversando essa semana, e eu comentei, Deus, como eu queria que o meu pai fosse assim, que meu pai fosse dessa maneira, que o meu pai me desse mais apoio, que o meu pai conversasse mais comigo, que o meu pai fosse mais amigo. E dei uma lista do pai perfeito. E eu fiquei todo orgulhoso. E aí Deus me fez uma pergunta: e você é o filho perfeito? E aí quando eu comecei a fazer a lista do filho perfeito, de 10 itens eu não atendia nem 3. E eu percebi, igreja, que eu melhorei como filho. Eu não sou o mesmo de quando eu tinha 15, 16, 17, mas eu ainda estou aprendendo. Tanto é que tem o ditado que diz, né, que a gente aprende a ser pai, a gente aprende a ser filho quando se torna pai, porque a gente começa a se colocar no lugar. E a gente começa a entender que não são fáceis as decisões. Só que quando a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de quem tem o pai vivo, a mãe viva, de agradecer. De falar, pai, valeu. Eu não entendi aquilo que o Senhor me falou. Eu não entendia quando o Senhor foi duro comigo. Quando o Senhor olhou para mim com olhar de bravo. Não é porque o Senhor queria o meu mal. É porque o Senhor queria me dar força. O Senhor não queria que eu ficasse chorando. Às vezes, a gente até ignora as pessoas, não por não amar, mas para fazer com que ela se levante. Agora, igreja, se nós não conseguimos entender o nosso pai, não conseguimos entender o nosso filho, nós não vamos conseguir entender o que Deus vai fazer em nossas vidas. Porque a vida, ela não é uma linha reta. Ela não é algo simples de ser vivido. Ninguém até hoje, nenhum filósofo, nenhum estudioso, tem a receita para uma vida feliz. O único que tem é Jesus. E a gente ignora a maioria das coisas que ele fala. A gente olha para a Bíblia e fala, não é bem desse jeito, não é bem assim. Mas foi isso que o diabo fez no início. Deus falou para Adão, se comer esse fruto, certamente morrerás. E aí, o que ele ouve? Certamente não morrerás. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. É o mesmo Deus ontem. A única diferença, igreja, Deus deu um espaço para a gente, que é o chamado espaço da graça, que enquanto nós estivermos nessa graça, a gente ainda pode ser perdoado dos nossos pecados. Se isso for fechado, já não tem mais jeito, mas ainda tem jeito, ainda está fácil,
Agora, mesmo no fácil, a gente está vacilando. A gente precisa observar a nossa vida. Aquilo que nós caímos, não precisamos cair mais. Não precisamos tropeçar mais. E eu quero falar para você que nós temos a tendência a não tropeçar em coisas grandes, mas cair nas coisas pequenas. E as coisas pequenas, elas vêm maquiadas. Ela vem com uma forma que você fala: não, mas Deus me conhece, mas Deus me entende. Deus te conhece, Deus te entende. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Deus quer levantar um povo convicto, igreja. Não estamos falando de pessoas certinhas, que pessoas que vão acertar sempre, mas estamos falando de pessoas autênticas, que quer realmente acertar. E não se contenta apenas em fazer um voto, receber uma bênção e esperar a próxima luta. Porque tem gente que trabalha assim, aperta, faz um voto, a vida melhora, passa um tempo, a vida piora. Mas por que a vida piorou? Será que nós não caímos nos mesmos erros? E os erros, igreja, são tão sutis. Às vezes o fato de você ouvir uma música que não agrada a Deus, isso entristece o Espírito Santo. Eu não quero pregar sobre religião, eu não quero pregar sobre doutrina, eu quero falar que existe um Espírito de verdade, que habita dentro de você, e que fala aos seus ouvidos: não faça isso, faça dessa forma. E quando você ouve, isso te dá uma verdadeira libertação. Se você sentir um espírito te acusar, não é espírito de Deus, porque diz que o amor de Deus nos constrange. Eu já tive uma situação que eu estava fazendo algo que eu achava que não era tão importante, e aí Deus me mostrou num sonho. Deus não me acusou, mas eu fiquei tão sentido, igreja, porque eu pensei: Deus, nos meus sonhos, parou aquilo que Ele tinha de importante para fazer, para me alertar, para me mostrar. Agora imagina se eu ignoro isso. Imagina se eu penso: não, Deus está contente com a minha vida, mas o que eu posso fazer? Eu digo o seguinte, igreja: nós não podemos fazer nada para merecer a graça de Deus, nada, nem dízimo, nem trabalho. Só que Deus falou algo no meu coração: mas podemos fazer tudo para agradecer a graça de Deus. Então você não faz nada para merecer, mas você faz algo para agradecer. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar para um segundo nível. Olha o que diz a palavra: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Você vê que Deus tem que ficar consertando as coisas para o homem, para tentar trazer ele. Isso é amor, igreja. Amor não é acusação, amor é se colocar no lugar. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração. Você não vai precisar ficar mais discutindo com o irmão, com o teólogo, o que pode ou o que não pode, o que deve ou o que não deve, porque o próprio Deus, no seu entendimento, e o próprio Deus através do Espírito Santo já vai falar para você. Você não vai precisar mais procurar algo para tentar agradar a Deus dando uma brecha.
Eu vi uma entrevista semana passada, e era um judeu ortodoxo, e eu particularmente gosto de ouvir algumas coisas, porque a gente sempre aprende, né? E aí ele disse algo que no começo eu estava animado, né? Ele falou algo que interessante. Ele disse assim: olha, nós ortodoxos, a gente entende o que Deus falou e simplesmente faz, porque a gente entende que Deus não muda e que Deus é o mesmo. Aí eu disse: uau. Falei: verdade, me convenceu. Aí fizeram uma pergunta para ele: por exemplo, eu percebi que o senhor tem a barba cortada, né? Mas o que diz lá? Aí ele falou: não, pensa uma coisa, lá está escrito que eu não poderei passar navalha, mas eu cortei com tesoura. Igreja, por que eu estou dizendo isso? Se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser religiosos, nós vamos buscar um jeito de fazer uma brecha e não fazer aquilo que Deus deseja, com o argumento que agora nós estamos fazendo o que Deus pediu. Sabe o nome disso? Chama-se religião. Sabe o nome disso? Chama hipocrisia. Sabe o nome disso? Chama-se falta de amor a um Deus poderoso e a um Deus vivo. Quando Deus fala que vai nos chamar de amigo, eu fico muito preocupado com isso. Sabe por quê? Porque quando alguém que não te conhece te ofende, você fica chateado, mas não liga. Mas quando alguém que te ama te ofende, isso dói. E aí eu fico preocupado: Deus, eu não posso mais te ofender, porque antes eu não conhecia, antes eu não acreditava na Bíblia, antes eu mal acreditava no Senhor, mas agora o Senhor fez milagres na minha vida, o Senhor se mostrou quem é na minha vida, o Senhor me curou, o Senhor curou a minha família, o Senhor me libertou de tantas coisas, o Senhor me abençoou. Imagine se eu estiver te ofendendo. Mas eu não posso me contentar em achar que Deus compreende tudo. Agora eu me preocupo em: será que eu compreendo o que Deus quer da minha vida? Será que eu compreendo aquilo que realmente agrada a Deus? Igreja, Deus, através de Jesus, nos libertou das mãos de Satanás, das mãos do pecado. Qualquer vício, qualquer dor, qualquer problema que você tem, se você clamar o sangue de Jesus, naquele momento você vai ser liberto. E o que é melhor, você vai poder libertar na vida das pessoas que você ama. Porque se você está liberto, mas se tem alguém na tua família que não está liberto, você também é cúmplice disso. Você tem que fazer algo por isso. Então você pode usar a tua fé e falar: Senhor, assim como o Senhor me libertou, liberta ele também. Eu não quero que ele seja acusado, eu não quero que ele vá para o inferno, eu quero que ele venha comigo reinar, eu quero que ele vá na mesma igreja que eu quero que ele fale de Jesus com a mesma empolgação. Deus quer trazer para você uma nova consciência. É uma consciência de quem é Deus. E quando Ele te traz uma nova consciência, sabe o que você ganha de bônus? Um novo relacionamento. Tem pessoas, igreja, que tem um relacionamento tão bom com Deus, que não precisa nem ajoelhar ou orar repetidamente. Eu conheço pessoas, e eu tenho certeza que alguns irmãos já vivenciou isso. Você está andando, você pensa, naquele momento Deus já abre uma janela. Quem já viveu isso? Eu já vivi. Ou seja, o que eu ganhei foi um relacionamento. Só que conforme o relacionamento ele é mais íntimo, ele é mais sensível, não é verdade? Então aí eu quero dizer para você: tenha consciência de como Deus é na sua vida, do que Deus faz na tua vida. Não queira jamais entristecer o Espírito Santo. Tudo Ele vê, tudo Ele leva em consideração. Se eu falar uma palavra para o meu amigo Moisés aqui, meia dura, porque eu sou humano, eu posso fazer isso. Só que eu tenho a consciência, e eu tenho o Espírito Santo, que eu posso naquele momento fazer com que aquela palavra dura
se torna uma palavra de perdão. E aí, eu garanto que Ele vai me admirar mais ainda, porque quando você se achega a alguém, quando você mostra o seu erro, quando você mostra a sua fraqueza com humildade, isso te engrandece. Sabe, igreja, dizem que o maior mal do homem é o orgulho. Quando nós temos orgulho, a gente acredita que tudo a gente sabe. A gente acredita que tudo nós estamos certo. E até com Deus a gente discute. Discute ou não discute? Quem já discutiu com Deus aqui? Mesmo que seja baixinho, remungando, né? Às vezes quando nós estamos murmurando, nós estamos discutindo com Deus. Porque Deus diz o seguinte: dai graça em tudo. Às vezes a gente não consegue dar graça numa situação difícil. Mas sabe por que Ele está falando isso? É isso que a gente precisa aprender. Não é que Deus quer provocar você. Não é que Deus quer te entristecer e falar, deixa eu ver até onde Ele aguenta. Mas quando você dá graça, a tua carga torna-se mais leve. Quando você reclama de qualquer coisa, tudo fica mais pesado. Vai trabalhar na segunda-feira você já reclamando, chega na quarta-feira você não aguenta. Agora imagina se você ouvir diferente: Deus, graças dou por esse emprego que eu tenho. Deus, existe aquela situação que ainda não está boa, mas eu sei que o Senhor vai converter em bênção. Deus, o salário que eu recebo, graças eu dou pelo salário que tu me deres, e eu sei que o Senhor vai multiplicar na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer render mais. Deus, graças eu dou por aquela pessoa no meu trabalho que me tira a paz. Sabe por quê? Eu vou ter mais paciência com aquele que me traz paz. Sabe por quê, igreja? Às vezes a vida da gente está tão tranquila que pequenas coisas nos incomodam. Já viu quando está um silêncio? Um barulhinho te incomoda. E quando está muito barulho? Então muitas vezes você passa algo na tua vida, no trabalho, em casa, mas dê graça, agradece. Deus, todo mal tem um fim. E se eu estou passando por isso, eu dou graça, porque o Senhor está tentando, olhando para mim, para que eu saia dessa situação com muito mais vitória. Eu queria chamar o grupo de louvor, que eu gostaria de estar orando depois com vocês, mas eu ainda não terminei, amém? Olha o que diz. Uma vez eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, essa história de crente aí que Jesus salva do quê? E aí eu fiz a pergunta: porém devemos perguntar, mas do que Jesus nos libertou? Porque quando você entende, você toma posse disso. E olha o que diz a palavra. Eu li para vocês em Lucas, que foi no Antigo Testamento. E olhem o que Isaías, profeta de Jesus, profeta de Deus, escreveu há 500 anos antes da vinda de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação. Então, Deus quer te libertar, Deus quer te curar. Aos cativos o pôs em liberdade, e aos algemados a pregoar o ano aceitável do Senhor. Igreja, se tem algo que te aprisiona, eu quero que você saiba que Deus está te libertando essa noite. Nem sempre é pecado, nem sempre é algo que vai nos trazer algo que, quando falado, vai ocasionar algo muito ruim. Mas qualquer coisa que te segura te impede você de crescer. Aquela história, às vezes você não come algo que te mata, mas você come algo que faz mal para a tua saúde. Então a morte vem lentamente. Deus quer te libertar de qualquer coisa, de qualquer vício.
Às vezes um vício de algum programa, às vezes a pessoa gosta de ver um programa na televisão. Eu estou falando isso, igreja, porque eu fui liberto e a televisão é uma prisão. Ela dita regra, ela dita padrões. Uma vez eu estava assistindo um filme, e quem que não gosta de assistir filme, né? E olha o que Deus me falou. Você percebeu que tudo que vem está sempre infringindo algumas leis de Deus? Vou dar um exemplo. Você vê um filme, tem assassinato, não matarás. Você vê um filme, tem alguém que está se vingando, cadê o amor ao próximo? Você vê um filme, tem a provocação, tem o sensualismo, e a gente vai convivendo com aquilo. Agora eu queria entender uma coisa: como nós podemos conviver com algo que é diferente do que diz a palavra de Deus? A gente vai deixar aquilo entrar em nossas casas, nós vamos deixar os nossos filhos ver, e às vezes a gente vê, a gente até dá risada, e a gente acha que não tem mal. E eu te falo, não tem pecado naquilo, mas o pecado está entrando por ali. Porque conforme você aceita, você começa a se habituar com aquilo. Então aquilo que não te incomoda, não te deixa atento. E aí você vai deixando o teu filho, tua filha ver. Quando vê, você está falando um palavrão. Ah, mas eu já fui salvo. O bispo comentou, é o sapo na água quente, ele vai cozinhando devagar. Uma vez Deus falou no meu coração: ninguém, quando comete algo muito terrível, comete do nada, é devagar. E aí Deus falou: em quem você está se transformando? À medida que você absorve coisas ruins, aquilo vai te contaminando. É igual quando você come algo que é ruim, você não fica ruim na hora, é devagarzinho. Você vai tendo um problema de obesidade, um problema no sangue, e aí quando você estiver mais velho, tudo aquilo já tomou conta do teu corpo. Imagina isso, igreja, tomando conta do teu coração. E aí, olha o que diz a palavra: Senhor, nos livra do mal. E Ele diz: fuja da aparência do mal. E às vezes nós queremos entrar no mal para dizer: agora Deus me liberta. Deus liberta, mas você vai ter força para sair? Então, Deus quer trazer para você uma liberdade plena, igreja. Deus não quer ver mais crente, sabe, com problema, mendigando. Deus quer ver pessoas andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por saber de quem é filho. Eu queria que a igreja, se pudesse, colocasse em pé, e eu vou estar orando agora. O bispo está lembrando, a porta da prisão já está aberta. E tem gente que está guardando a chave ainda. É igual, igreja, quando, por exemplo, Israel estava se libertando e falou: poxa, mas lá tem cebola. Às vezes na prisão tem comida, é ruim, mas tem. Às vezes na prisão tem um lugar para dormir, é ruim, mas tem. Mas Deus não te chamou para isso. Uma vez, ouvindo um psicólogo falando, ele falou algo muito interessante. Ele falou que a pior coisa do ser humano é quando ele tem uma pedra no sapato e quando ele não tira mais essa pedra no sapato. Ele acostuma e dá um jeitinho, ele põe o pé aqui meio para o lado, já não dói tanto. A mesma coisa é o pecado. Quando o pecado nos enoja, quando o pecado nos incomoda, a gente quer se libertar. Mas quando a gente começa a conviver com ele, a gente começa a dar as mãos para ele, a gente começa a querer converter o pecado, aí é perigoso. Mas Deus quer trazer para você muitas coisas. Olha o que diz em Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reagir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, igreja?
Quem quer ser instruído por Deus? Amém? Eu vou pedir para o grupo cantar, eu vou estar orando, amém? Feche os seus olhos agora. Oh meu Deus, meu Pai, a sua palavra é perfeita. Oh Deus, traga o povo, Deus, a libertação, a tranquilidade de viver contigo. Nós não precisamos mais estar correndo de um lado para o outro. Nós já fomos libertos. Nos ensina, nos permita, Pai, nos permita ser guiado pelo Teu Espírito. Com o Teu Espírito Santo, Deus, esteja dentro de nós. Quem de vocês quiser vir à frente, eu vou orar por você, para que Deus venha trazer toda a liberdade, para que Deus te cure de qualquer coisa que você tenha na sua alma. Deus de maravilhas, o seu povo, Pai, necessita da sua graça, como eu também necessito. Deus, nós não precisamos nos expor, nós apenas precisamos nos expor a Ti, ao Espírito Santo. Deus meu, lava cada alma, Pai, tira a dor, tira a tristeza, tira a angústia, tira o medo, traga suavidade e paz na vida de cada um. Senhor Deus, cada um que está aqui está recebendo hoje a libertação de tudo aquilo que aprisionava. Onde você estiver agora, nem precise sair do seu lugar. Deus falou que está tão gostoso. Deixe eles à vontade no seu canto. Receba a graça de Deus. Receba o poder de Deus onde você estiver. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões. Deus cura, igreja. Eu te chamei. Deus te ama. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Santo Pai. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus está abençoando a igreja. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa Ele te curar nessa noite. Deixa Ele te libertar nessa noite. Eu creio, papai. Eu não te dei espírito de temor, mas sim ousadia.
andar, tu irás onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai em paz, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.